Vamos lá, pessoal, você que de fato está estudando pelo curso de uso capião e regularização de imóveis. A minha intenção é sempre deixar esse curso muito atualizado para que você possa, de fato, prestar um serviço de qualidade ao seu cliente. Então, tudo que é uso capião você tem que entender. Esse é o objetivo desse curso em relação ao uso capião e regularização de imóveis. Vamos lá, novidades. Quero trazer novidades recentes do STJ e do STF, tá bom? Em relação ao uso capião. Cabe uso capião, sim. Cabe uso capião, sim, de herdeiro. Existia uma discussão se caberia ou não caberia uso capião de herdeiro. A resposta é sim, cabe uso capião de herdeiro. De fato, ficou pacificado, isso pelo Superior Tribunal de Justiça. Não resta mais dúvida em relação a isso. Claro que nós podemos encontrar um juiz, uma juíza desatualizada, principalmente de vara que não seja vara especializada, mas fato é que a jurisprudência é de terceiro grau. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ao avaliar o RESP, anote aí, recurso especial 1631.859, ser plenamente possível que um dos herdeiros que residir no imóvel, sem objeções dos demais, que tenha os requisitos do capião, posse, mais pacífico, animus domini, além disso, tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Gestão exclusiva nós sabemos que é tomar conta do imóvel sozinho, pode fazer uso capião, sim, pode fazer, vai ter sucesso provavelmente na demanda, tá bom? RESP é recurso especial, anote aí, do Superior Tribunal de Justiça, 1631.859. Então, precisamos entender, conhecer, porque de fato nos interessa muito isso. Outro ponto também que eu quero trazer de novidade, o Superior Tribunal de Justiça também trouxe uma novidade, uma inovação, da possibilidade de usufruir do prazo para uso capião que pode ser completado no decorrer do processo. Então, o prazo para uso capião, agora, de um tempo para cá, pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então, nós temos a soma da posse originária, a soma da posse derivada, institutos que nos permitem fazer uso capião com um dia de posse, um mês de posse, um ano, mas agora nós podemos protocolar, distribuir a petição de uso capião e essa posse que demorar, essa posse no decorrer do processo, o tempo que demorar a ação, para facilitar, para ficar didático, esse tempo que demorar a ação, essa posse não é perdida, essa posse vai contabilizar, vai somar também na sua posse, da posse do seu cliente. Então, um ponto importante. Então, o prazo para o uso capião, ele pode ser completado no decorrer do processo judicial, isso com base no princípio da economia processual e celeridade processual. Anote o acordo aí, também é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, é o 1361.226, ok? Então, importante aí também. Mais uma atualização também que eu quero trazer para você, a possibilidade de fazer uso capião de apartamento. Nunca tive dúvida como doutrinador em relação a isso, mas de fato agora nós temos sim o reconhecimento. Quem quer fazer uso capião de apartamento, não resta mais dúvida. Não tinha que restar dúvida nunca, né, gente? Imóvel é imóvel, mas tinha uma discussão boba, mas tinha, muito antiga. Então está pacificado, é possível fazer uso capião de apartamento, uso capião urbana de apartamento. Decidiu com muita clareza o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então nós podemos sim usufruir do uso capião constitucional, inclusive para isso. Anote aí o RE. RE é o recurso extraordinário. Anote aí, 305.416, tá? Então, importante também. Outras decisões importantes que eu quero trazer para você, a possibilidade de fazer uso capião com um módulo rural diferente, acima ou inferior, né, do módulo rural. Tinha uma discussão muito grande em relação ao módulo rural, se era superior ou inferior. Está pacificado também. É possível fazer uso capião especial de área, né, ou em área, e que o módulo rural seja inferior ou superior, tá? A regra, a decisão bate muito na área menor do que o módulo rural. Essa decisão também ficou bem esclarecida, também temos jurisprudência nesse sentido, então também uma novidade, merece uma atenção especial, porque também uma novidade, a decisão foi da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que por maioria proveu recurso de um casal de agricultores. Isso ocorreu no julgado, anote aí o RESP, recurso especial 10.40.296, tá? Então também é importante. Trago para você também o uso capião de imóvel público, a possibilidade, patrimônio desafetado. Imóvel público, patrimônio desafetado é realmente uma jurisprudência muito forte que nós temos. Então, de fato, também nos interessa muito, porque sempre tivemos problema em achar jurisprudência de imóveis, né, de imóveis públicos. Então, ficou muito bem pacificado que cabe o uso capião de imóvel público de imóvel desafetado. Essa é a regra do jogo, imóvel público desafetado. Temos várias decisões nesse sentido. O que é o imóvel público desafetado? Aquele que não tem utilização. Então já temos aí muitas jurisprudências em relação à possibilidade de fazer uso capião de imóvel público
sem destinação social, imóvel público desafetado. Então também uma jurisprudência que nos interessa muito. A decisão, pode anotar um processo que deu origem a várias decisões, que é o processo número 100, 19, 23, 89, 217, 826, 0441. 100, 19, 23, 89, 2017, 8, 26, 0441, tá bom? Então também é importante isso, hein? Também vale a pena estudar nesse sentido também, ok? E agora sim, né? Agora que nós conseguimos trazer várias novidades aqui sobre o uso capião, temas atuais, julgados novos, eu também trago conceitos novos, por isso que o professor atualizou essa aula para você. Isso é carinho, isso é respeito com você. E aí eu trago para você que nós temos novidades, né? Dentro desse cenário, dentro do nosso estudo, hoje nós podemos dizer sim que existem novidades importantes a respeito do uso capião ordinária e extraordinário. Ficou pacificado que o uso capião extraordinário e ordinário são os usos capiões comuns. Esse é o entendimento. O ordinário precisa ter 10 anos de posse, 10 anos de posse. Lembrando que existe uma redução de 10 para 5 anos quando eu consigo provar que houve um cancelamento no cartório de imóveis de um título oneroso, de uma compra e venda onerosa. Só assim que cai de 10 para 5, hein? Cuidado. Esse uso capião tem que ter boa-fé e tem que ter justo título. Se eu não tenho justo título, eu não posso fazer esse uso capião, porque se eu fizer eu vou perder. Justo título é qualquer documento escrito. Qualquer documento escrito, pode ser um contrato de gaveta, um formal de partilha, uma carta de educação, uma carta de argumentação, qualquer carta, formal de partilha. Eu tendo um documento escrito de boa-fé, eu cumpro esse requisito, ok? O uso capião extraordinário já é o uso capião que eu não preciso de justo título, não é requisito e não preciso de boa-fé. Em ambos os capiões, espécies, modalidades, tipos, eu tenho que ter os 3 requisitos: posse, mãos pacífica e nos nome. Não tem limite de metragem. Não tem limite de metragem, eu posso ter outras ações de uso capião no nome e outros imóveis no nome. Essas duas espécies de uso capião, tanto a ordinária como a extraordinária, a grande diferença está onde? Que na ordinária exige justo título e boa-fé. No extraordinário não exige justo título e nem, muito menos boa-fé. Só que o extraordinário é 15 anos e a redução é para 10, tá? O extraordinário. Então fique atento em relação a isso. O uso capião, os requisitos para o uso capião ordinário: justo título e boa-fé. Tempo mínimo, 10 anos. Em caso de moradia ou sustento, 5 anos. Uso capião extraordinário: justo título e boa-fé, não preciso ter. Tempo mínimo, 15 anos. Em caso de moradia ou sustento, cai para 10 anos, tá? São as espécies, as modalidades de uso capião. Nós temos 36 espécies de uso capião. Muitas vezes o uso capião de coisa própria, eu tenho 50% do imóvel no meu nome, 30, 10, eu quero ter a totalidade, posso fazer uso capião de coisa própria. Posso fazer uso capião de vício registral, aquele imóvel que não tem registro em lugar nenhum, também uso capião muito conhecido, também muito importante. Então, eu uso capião ordinário ou extraordinário nas situações que são possíveis, quando eu tenho esse lapso temporal. De fato, são as espécies mais utilizadas e mais seguras também. Existe uma divisão, por isso eu estou reformulando, atualizando a aula para você. Por quê? Hoje existe uma classificação nova em relação a essas espécies de uso capião. O uso capião ordinário e extraordinário agora tem uma subdivisão. Tanto o ordinário como o extraordinário, ele pode ser chamado de uso capião habitacional ou pro labore, tanto a uso capião ordinária como a extraordinária, que prevêem 2 hipóteses para redução do tempo de posse no bem, que é quando aquele bem a ser usucapido será utilizado para moradia ou para algum tipo de fonte de renda. Ele poderá receber esse nome, uso capião habitacional pro labore. Então, uso capião extraordinário, habitacional pro labore, ou uso capião extraordinário ou ordinário, habitacional pro labore. Então, ele recebe quando existe essa redução, ok? Então, por isso. E posso chamar ele de uso capião extraordinário ou ordinário puro. Também é um nome utilizado pela doutrina e jurisprudência, tá bom? Então, agora sim, atualizamos a nossa aula com muito carinho, uma aula bônus para você. Sempre que tiver novidade, nós vamos atualizar, trazer uma aula bônus com muito carinho para você, para que você possa estudar e conhecer de fato o assunto cada vez melhor. Lembrando que nós temos 36 espécies de uso capião, 3 procedimentos: o judicial é um procedimento, o extrajudicial, usar o cartório, e tem a REURB, regularização fundiária, que é o uso capião administrativo, eu falo. Também é importante. Lembrando que para todas as espécies de uso capião eu preciso ter posse, manso pacífico e animus domini. No uso capião de herdeiros ou de herança, além dos requisitos, pressupostos comuns, eu preciso ter também, isso é muito importante, a gestão exclusiva do imóvel, provar que eu pago as contas com exclusividade, e além disso, também eu preciso usufruir desse fato, né, da posse exclusiva e da gestão exclusiva para ter sucesso na demanda. Isso é muito importante, tá? Então, vale a pena a gente estudar
com base nisso e fundamentar nossas peças. Trago para você novidades também, o que nós podemos trabalhar em preliminares, hein? Nós podemos trabalhar em preliminar, então, justiça gratuita, antecipação da perícia, prioridade processual, podemos trabalhar prioridade processual em virtude da idade, da enfermidade, também localização e descrição do imóvel, trazendo o endereço completo, a descrição que aparece na matrícula, fotos, imagens, isso antes dos fatos. Nós podemos trabalhar nas preliminares. Fatos, temos que bater no quê? Posse, manso pacífico, queremos nome, para que saia uma petição perfeita. E no pedido, cuidado, protesto de provas, pedido de procedência, pedido do MP, né, da manifestação do MP, União, Estado, Município, dos entes federativos, a citação dos confrontantes e a citação do último proprietário, que é o réu de mentirinha, porque o sistema do TJ ele é falho. Então, às vezes, nós temos que lançar um réu de mentirinha em alguns estados, porque nós temos que inventar o réu, e quem a gente inventa, quem quer o réu com mais coerência, de fato, é o último proprietário que consta na matrícula. Lembrando que a ação de uso capião não tem réu, porque é uma ação declaratória. Alguns juízes pedem para emendar, infelizmente, em virtude de falta de conhecimento. Eu oriento sempre a gente falar que não tem réu e incluir um réu, só para não ficar discutindo uma situação inútil, né? Então é importante. Eu trago para você que a uso capião extraordinária é aquela que se adquire em 15 anos, salvo se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual, que aí de 15 cai para 10, tá? Então é do 1238 do Código Civil. Esse uso capião, ele pode ser utilizado, tanto extraordinário como ordinário, para imóveis comerciais, urbanos, rurais. É importante falar sobre isso, porque muita gente acha que o extraordinário só pode ser usado para imóveis urbanos, né, ou rurais, não tem nada a ver. Não preciso ter o nome rural no uso capião para poder utilizá-lo. Então seria um engano pensar dessa forma, tá? O uso capião ordinário, ele aparece no 1242, o uso capião ordinário ou comum. E o uso capião extraordinário, ele vai aparecer no artigo 1238 do Código Civil. Então, o ordinário, 1242 do Código Civil, e o extraordinário, no 1238. A redução de 10 para 5 no ordinário vai aparecer no parágrafo único do 1242. Já a redução do extraordinário de 15 anos para 10 vai aparecer no parágrafo único do artigo 1238, tá bom? E aí fica mais fácil de entender e compreender. Quero lembrar a você que o uso capião puro, ordinário ou extraordinário, ele é chamado de uso capião puro, porque eu posso usar o nome social, habitacional, quando existe essa redução, essa possibilidade de redução. E quero lembrar você também que o ordinário e o extraordinário podem ser utilizados para bens móveis. No caso do ordinário, aparece no 1260 do Código Civil, é um uso capião que pode ser utilizado lá. E no caso, né, do extraordinário, eu posso também, no 1260, usufruir dele para bens móveis, ok? No formato puro, no formato especializado, usando o parágrafo único, eu vou chamar de uso capião extraordinário habitacional ou uso capião extraordinário pro labore. E isso também acontece com o uso capião ordinário. Então, sim, agora a aula atualizada para você, eu queria tratar novamente, por isso houve um corte aqui nessa aula, porque o professor sempre está verificando, analisando, para manter o curso sempre atualizado de alto nível. Então, eu trago para você de presente a jurisprudência nova do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo em relação ao uso capião e trago para você também o estudo com os novos conceitos do uso capião ordinário e extraordinário, tá bom? Muito legal, muito obrigado, agradeço a você e lembro a você também que sempre antes de fazer o uso capião, analise com cuidado para que você não leve um uso capião para o cartório, que não é caso de cartório. De cada 100 casos de uso capião, 97, 96 são casos de uso capião judicial, porque o nosso cliente não tem documentos. Eu preciso instruir melhor o processo, eu preciso de uma audiência de instrução e julgamento para apresentar testemunhas, depoimento pessoal, uma inspeção judicial, antecipação da perícia, usar o uso capião como matéria de defesa, súmula 237. Então, cuidado, estão vendendo uma coisa para nós que não existe, né? Hoje em dia tem muita gente vendendo o que não faz, o que não fez, o que não sabe como que é. Então, não é a realidade. Cuidado, um abraço e até a próxima aula.